E o que eu quero conversar hoje com você é principalmente dirigido para quem é de terreiro, para quem já foi de terreiro, para quem gosta de terreiro e que em determinado momento dá aquela vontade assim de sair do terreiro. Eu quero sair do terreiro. Às vezes, basta uma semana, depois que a pessoa entra para o terreiro, ela já está querendo sair do terreiro. Às vezes, se não for uma semana depois, um pouquinho mais adiante. Mas seja em que momento for, se você já tem um certo tempo de casa, um certo tempo de terreiro, tenha certeza de que é normal ter essa ideia de sair do terreiro. Se você ainda não teve, você ainda vai ter. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo, em algum momento, todo mundo que frequenta terreiro, que já frequentou, todo mundo, em algum momento, vai sentir essa vontade de sair do terreiro. Sabe por quê? Por dois motivos. O primeiro é que nós, seres humanos, somos questionadores por natureza, né? Então a gente questiona se aquilo está certo, se não está, se nos faz bem, se não está bem. E em segundo lugar, porque além de questionadores, nós somos insatisfeitos. A gente quer sempre mudar as coisas para ver se as coisas melhoram de alguma maneira. Então é muito comum, quando a gente está passando por uma dificuldade grande na nossa vida, a gente está insatisfeito, às vezes, com a gente mesmo, está insatisfeito com a vida e que não dá para mudar tudo de uma vez, é comum isso, o nosso psiquismo tentar tirar aquilo que às vezes é o mais fácil, para dar uma impressão de mudança na nossa vida. E isso que é o mais fácil, às vezes é parar de frequentar aquele clube que vai, ou sair do trabalho e pedir demissão do seu emprego, ou então sair do terreiro. Quando a gente está insatisfeito com muitas coisas, a gente não pode mudar tudo de uma vez. É muito comum que nesse momento a gente decida sair de alguma coisa que seja fácil, mudar alguma coisa que seja fácil de mudar na nossa vida para ver se melhora a situação. É uma espécie de fuga psicológica. E muitas vezes essa fuga, ela acaba sendo a fuga do terreiro. Então, se você está passando, por exemplo, por uma fase de dúvidas, ou mesmo se ainda não está, né? Preste atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar pode auxiliar você a definir se sair do terreiro realmente será a solução para você. Você pode estar em dúvidas, pensando que talvez seja a solução. Deixa eu tentar te ajudar. Deixa eu falar para você, ajudar você a raciocinar, para você ver se vai ser bom, se é o momento, se deve realmente sair do terreiro que você está nesse momento. Quando você entrou para o terreiro, você entrou por três motivos. Eu vou tentar ser assim, falar bem devagar para você entender. O primeiro motivo que você entrou é porque você queria resolver seus problemas energéticos, seus problemas espirituais, foi o motivo principal, né? Você queria se manter saudável energeticamente. Concorda comigo? Esse foi o primeiro motivo que fez você entrar para o terreiro. O segundo motivo é porque você queria alguma coisa que lhe trouxesse satisfação, que fizesse você se sentir bem emocionalmente. E o terceiro motivo foi que você queria algum lugar que instruísse você a ser uma pessoa melhor. Então foram três motivos que levaram você a procurar o terreiro. O primeiro, para cuidar da sua parte espiritual e energética. O segundo, para trazer bem-estar para você, satisfação. E o terceiro, alguma coisa que ajudasse você a crescer moralmente, se tornar uma pessoa melhor, etc. Então, considerando essas três coisas, teoricamente, se foram essas três coisas que levaram você para o terreiro, o que justifica, de fato, você a querer sair da sua casa é se uma dessas três coisas não estiverem sendo alcançadas. Se você não estiver conseguindo seu equilíbrio espiritual, energético, se você não estiver se sentindo bem emocionalmente, se não tiver satisfação, ou se a casa em que você está não oferece para você meios de você crescer consciencialmente, ou seja, progredir moralmente. Então vamos começar a analisar uma por uma dessas três coisas para você ver, vou te ajudar a você ver se você está no caminho certo ou se você não está no caminho certo, deve procurar algum outro caminho. A primeira coisa que é em relação à sua situação espiritual, né? Para você ficar saudável espiritualmente. Para que você fique saudável espiritualmente, energeticamente, que é a primeira coisa que a gente falou, que você procurou quando foi para o terreiro, para que você fique sem qualquer tipo de problema espiritual e para que se mantenha assim, algumas coisas são necessárias que aconteçam. Tá? Em primeiro lugar, a casa que você frequenta, ela tem que ter uma boa estrutura, um bom suporte espiritual. Ou seja, não é qualquer
coisa, né? Não é fazer qualquer coisa, alguém sem preparo. Enfim, tem que ser uma casa que tem uma estrutura espiritual. Estrutura espiritual não significa estrutura física, tá? Estrutura espiritual é que você perceba que ali tem suporte espiritual. E isso é fácil de perceber se aquela casa tem suporte espiritual. Como? Pelo próprio ritmo de trabalho da casa e pelo grau de satisfação do quanto aquela casa consegue ajudar as pessoas que a procuram em busca de auxílio. Se é uma casa que é procurada por muitas pessoas e todo mundo sai dali insatisfeito, a casa não resolve nada, o resolver não significa fazer ganhar na loteria, não. O resolver é trazer satisfação, trazer bons sentimentos, ajudar as pessoas em termos espirituais. Se a casa não ajuda, então está faltando suporte espiritual ali. Agora, se você observa que as pessoas que procuram a sua casa saem dali confortadas, têm auxílio espiritual, então a casa tem um suporte espiritual. Além disso, o seu dirigente espiritual ele, faz parte do papel dele te orientar nos seus questionamentos. Então, quando você tiver dúvidas espirituais, durante todo o seu desenvolvimento mediúnico, procura o seu dirigente espiritual. É função dele te ensinar, te estimular, corrigir os seus erros, observar o seu progresso mediúnico, como que você está se desenvolvendo. Tudo isso é função do seu dirigente espiritual. E é necessário tudo isso para que você continue equilibrado espiritualmente, que é o primeiro item, né, do que a gente falou, do que você procurou quando entrou para o terreiro. Então, sempre que necessário, quando necessário, ele deve realizar os tratamentos espirituais que você precisa, os tratamentos para o seu caso, acompanhar o avanço da sua situação energética, ou seja, acompanhar você. Ele, durante o tempo que você estiver com ele, ele vai te aconselhar, vai te dar todas as ferramentas para que você se mantenha equilibrado a partir daí, sem qualquer tipo de problema espiritual. Se a sua casa e o seu dirigente correspondem a tudo isso, ótimo. Então, se você tem vontade de sair do terreiro e eles fazem tudo isso por você, é possível então que a sua vontade de sair do terreiro não venha daí, não esteja nesse ponto. Mas se mesmo você tendo consciência da capacidade do seu dirigente e da sua casa de fazerem um bom trabalho por você, você ainda se sente carente de apoio espiritual, porque às vezes o dirigente faz tudo isso, orienta, estimula, acompanha, briga quando está errado, instrui. Mas se você ainda assim se sente carente do apoio espiritual, tem duas coisas aí que você tem que lembrar. O primeiro é que o seu pai ou a sua mãe de terreiro também tem a própria vida. Ele também tem os seus próprios afazeres, seu trabalho, sua família, seus compromissos. E por isso, nem sempre, por mais que você queira, ele vai poder estar à sua disposição o tempo inteiro. Tenha certeza que ele, sendo um bom dirigente, ele vai fazer o máximo para poder ajudar você. Mas ele não pode estar à sua disposição o tempo inteiro. Então, se você está carente demais porque quer que ele fique à sua disposição, aí não vai ser nem no terreiro que você está, nem em qualquer outro. Porque ele também tem os seus afazeres. Ele não pode atender você, cuidar de você no horário em que você quiser. O segundo motivo aí dessa sua possível carência é que talvez esteja faltando comunicação entre você e seu dirigente. Já pensou nisso? O seu dirigente, ele não é adivinho. Quer dizer, às vezes até é, né? Às vezes até é. Mas ele, de regra geral, ele não é adivinho. Então, ele pode não saber se está acontecendo alguma coisa com você, se você está precisando de alguma coisa, sem que você o procure. Então, converse, o diálogo é sempre o melhor remédio para qualquer coisa. O diálogo é sempre é tudo para qualquer coisa. Então, se esse for o problema, nada como um bom diálogo para que as coisas possam ser bem esclarecidas. Então, eu estou falando aqui ainda do nosso primeiro ponto, aquele que levou você para o terreiro, que era para conseguir o seu equilíbrio energético. Eu estou falando aqui do papel do terreiro, do papel do dirigente, o que o terreiro tem que fazer por você em termos espirituais, o que o seu dirigente tem que fazer por você em termos espirituais, a necessidade da sua compreensão das limitações do seu dirigente e, além disso, saiba que, para o seu equilíbrio energético, que ainda é esse primeiro ponto, não é só a casa e o dirigente, não são só a casa e o dirigente os únicos responsáveis. Por mais que a casa seja competente, por mais que o seu dirigente seja competente, você não vai conseguir se equilibrar, você não vai conseguir se manter sem problemas espirituais
se você tem algumas condutas que fazem mal para você. Que condutas são essas? Se você, por exemplo, usa alguma substância que seja ruim para o seu corpo perispiritual, drogas, álcool, coisas que fazem mal para as suas energias. Se você frequenta locais que vibratoriamente são pesados, botequim, local de prostituição, zonas pesadas, locais pesados. Se você frequenta esse tipo de local, você vai absorver aquelas energias, nunca vai ficar bem espiritualmente. E aí acontece, né, das pessoas ficarem culpando o terreiro, culpando o dirigente, porque está sempre passando mal, está sempre com algum problema. Agora, vai ver onde a pessoa frequenta. Vai ver os hábitos de alcoolismo, vai ver os hábitos de droga, vai ver as companhias com as quais ela anda, e aí ela culpa a casa, culpa o dirigente, e ela pode frequentar qualquer lugar, que a coisa nunca vai melhorar. Uma outra coisa também que vai atrapalhar o seu equilíbrio espiritual é se você fica fazendo qualquer tipo de trabalho que qualquer um recomende. Alguém fala assim, faz tal coisa que vai ser bom, vamos em tal lugar, lá vão fazer algum trabalho para você, para ajudar nisso, para ajudar naquilo. Pronto, começou a embaralhar tudo, depois não reclame. Quem cuida de você é o seu dirigente espiritual, é ele quem sabe o que tem que ser feito por você. É ele quem sabe o que já foi feito, o tempo que vai ter que esperar para que aquilo faça efeito. Agora, começa a fazer qualquer tipo de trabalhinho por aí. Vai procurar outros lugares e começa a misturar as coisas. Você não vai ficar bem e não adianta culpar o seu dirigente. A culpa não é dele, a culpa é sua, que é apressado, que não sabe aguardar, que não confia no seu dirigente, naquilo que ele pode fazer por você. A culpa também pode ser sua se você, por exemplo, não cumpre com as suas obrigações mediúnicas, isso é muito comum, vive faltando aos trabalhos, não vai às sessões, não faz as coisas que tem que fazer, aí não vai se equilibrar energeticamente, vai continuar com o problema. E aí é aquela história, né? Quanto mais frequenta os trabalhos espirituais, quanto menos cumpre as suas obrigações mediúnicas, mais se descontrola. Mais se descontrola energeticamente. E quanto mais se descontrola energeticamente, mais acha que a culpa é do terreiro. Ué, mas e a sua parte? Você está fazendo? Então vamos pensar nisso. Outra coisa que atrapalha o seu equilíbrio espiritual, seu humor. Você cultiva mau humor, você cultiva pensamentos depreciativos e além de outras coisas. Se você não segue as orientações que o seu dirigente e a sua casa lhe passam, meu filho, não vai ter jeito. O seu orientador aí, nesse caso, se você não segue as orientações, o seu orientador espiritual podia ser o próprio Jesus, poderia ser Krishna, Maomé, Buda, poderia ser quem fosse, poderia ser a cabocla Jurema, assim, na sua frente, e não ia adiantar, se você faz tudo isso que eu falei agora anteriormente. Então, muitas vezes, a causa do descontrole energético, a causa da falta de equilíbrio espiritual, não é do dirigente, não é do terreiro que você vai, e sim das coisas que você faz ou que deixa de fazer. Tem também aqueles médiuns que estão sem problema espiritual nenhum. O dirigente sabe que ele não tem problema espiritual, já fez tudo o que tinha que fazer, já equilibrou energeticamente e a pessoa cisma que tem problema espiritual. Ela insiste que tem que achar alguma coisa. Por quê? Porque não conseguiu resolver a vida financeira, aí ela esquece que ela gasta demais, né? Ela esquece que ela se endividou demais. E aí, como não consegue resolver a vida financeira, acha que tem alguma coisa. Não! Pai, mãe, falando pro seu pai de terreiro, né? Procura aí, não é possível, tem que ter alguma coisa, não consigo resolver minha vida financeira. Atrelam, né, uma coisa a outra, a vida espiritual, o equilíbrio espiritual, com determinadas coisas, mesmo coisas materiais, e que a pessoa não faz a sua parte. Então, acham que tem que ter alguma coisa porque não resolve a vida financeira, porque não conseguem se manter em emprego nenhum, às vezes não se esforçam para cumprir horário, às vezes têm dificuldade de receber ordem, às vezes não fazem bem as suas funções, e aí sai do emprego, daqui a pouco arruma outro, sai de novo. E aí culpa a espiritualidade, culpa a sua casa, culpa o pai de terreiro, simplesmente por uma deficiência sua e que ele não conseguiu perceber. Então, antes de você querer sair do terreiro, porque você acha que não está conseguindo se equilibrar energeticamente, que é só o primeiro ponto daqueles 3 que a gente falou, que foram os motivos que levaram você a entrar para o terreiro. O primeiro ponto é buscar o equilíbrio espiritual. Então, se você quer sair do terreiro porque acha que não está conseguindo esse equilíbrio espiritual, antes, verifica se a situação da sua saúde espiritual está dependendo mais da casa e do dirigente ou de você e das suas atitudes. Se a sua casa e o seu dirigente estiverem cumprindo todos os seus deveres, que são aqueles de instruir você, de orientar, de cuidar de você energeticamente,
enfim, se eles estiverem cumprindo as suas funções, então provavelmente é você que tem que rever sua postura. E se ainda assim você resolver sair da casa, é bom você saber que se você não mudar os seus padrões, provavelmente nunca vai encontrar lugar nenhum que seja o ideal para você. Por quê? Porque o problema não está no lugar. O problema vai estar em você mesmo, só em você. Mas esse foi só o primeiro ponto que fez você entrar para o terreiro e que você pode estar entendendo que é o que deve fazer você sair. Ah, eu estou descontrolado energeticamente. Vai avaliar isso. Vamos ver a segunda coisa. A segunda coisa que nós falamos lá que fez você procurar um terreiro foi que você queria um lugar para você se sentir bem, um lugar para você ter satisfação, bem-estar emocional. Esse é um ponto normalmente muito fácil de ser alcançado no terreiro. Sabe por quê? Porque o terreiro de Umbanda normalmente é um local naturalmente alegre, é um local naturalmente vibrante, tem música, tem canto, tem dança, é um local propício ao encontro com seus guias, com seus orixás, e tudo isso por si só já garante normalmente o bem-estar. Então, se o seu terreiro faz isso, se o seu terreiro tem este ambiente naturalmente alegre, permite que você se encontre com o seu guia, com o seu orixá, então pode ser que o problema da sua satisfação não seja o terreiro exatamente, não seja o terreiro especificamente. Se o terreiro faz tudo isso, e também, vamos pensar também por um outro lado, pode ser que no terreiro, a partir da parte da direção, né, dos dirigentes, tem alguma coisa que contraria a sua moral, que contraria o que você entende por ética. Aí, nesse caso, eu concordo, isso mexe com as nossas emoções, é bom sair dali. Se alguém ali, se o terreiro faz algo que contrarie a moral, que contrarie a ética, é bom procurar um outro local. Mas se ali nada contraria a sua moral, nada contraria a ética, e é um local naturalmente propício ao encontro com seus guias, com seus orixás, tem alegria, então pode ser que o problema não seja o local. Pode ser que não seja exatamente a casa. O que pode estar acontecendo é que você pode estar dando atenção demais ao que os outros irmãos lá do santo, as outras pessoas do terreiro, ao que elas fazem, como que elas se comportam, como que trabalham, ou então o que elas não fazem, como elas não se comportam, como elas não trabalham. Você pode estar dando atenção demais às pessoas. Se for esse o caso, isso significa que você esqueceu o porquê que você entrou para o terreiro. O seu propósito original lá, quando você entrou para o terreiro, era obter a sua satisfação, o seu bem-estar pela prática espiritual, pela prática religiosa, pelo encontro com os seus guias e com o seu orixá. E você passou a desviar a sua atenção para outras coisas que cá entre nós não deveriam ter a menor importância para você. Eu já vi muita gente sair de terreiro falando assim, eu saí porque lá tinha muita gente falsa. Ou então, eu saí porque era cheio de puxa-saco. Ou seja, as pessoas se esquecem que a sua permanência no terreiro ela tem que depender da sua ligação com o seu orixá, ela não tem que depender do comportamento dos outros. Ela tem que depender somente da sua interação com seus guias e com seus orixás. O problema é que quando o médium começa a dar mais valor ao que não é espiritual, ou seja, às pessoas, a coisas secundárias, então todas essas coisas que ele passa a dar mais valor passam a ter mais importância que as básicas, que as originais, que as mais necessárias. E aí ele começa a se desestimular, começa a faltar as sessões. Eu vou ver fulano, eu não gosto de fulano, e não sei o quê. Ou seja, esquece do porquê entrou para o terreiro, que era para se encontrar com seus guias. E coloca na cabeça, dá mais importância a coisas que não têm a menor importância, a coisas que são secundárias. E aí começa a faltar a sessão, aos trabalhos, e quanto mais falta, mais ele se desestimula, menos ele vai querer voltar ao terreiro, e aí começa a gerar aquele ciclo vicioso. Quanto mais ele falta, mais ele se desestimula. Quanto mais ele se desestimula, mais ele falta. Gera aquele ciclo vicioso e que não vai ser interrompido, só vai acabar quando ele sair do terreiro. E a culpa não é do terreiro, a culpa não é dos guias, a culpa é dele, que passou a dar mais atenção ao que não tinha importância. Ele tem que cuidar de si, não é dos outros. Pessoas vai ter em todos os lugares. Bota o pé no chão. Lembre-se de que em qualquer lugar, terreiro, igreja, escola, clube, festa, qualquer lugar, sempre vai ter que conviver com pessoas diferentes, com pessoas que têm falhas. Por isso, a gente tem que aprender a desenvolver a arte da tolerância, a arte da convivência pacífica, independente de quem está perto da gente, senão a gente nunca vai ser feliz, nunca vai encontrar um local onde se sinta bem.
Se você pensa que saindo do seu terreiro, da sua igreja, daquele clube e indo para um outro, vai mudar completamente, ele está errado. Lá vai estar pessoas falhas também. E aí, você vai dar atenção de novo ao que as pessoas falam, ao que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, as deficiências dos outros? Quando é que você vai cair a ficha de que o importante não é isso, o importante é que você está naquele lugar, naquele templo religioso, para se conectar com o seu sagrado, não importando os outros? Quando é que você vai interromper este ciclo vicioso de uma maneira positiva? Então, a gente deve ter em mente que o importante não são os outros, nem as menores coisas, mas sim o nosso contato com os nossos guias, a alegria da gente sentir a vibração do guia, do orixá, aquela vibração sobre a gente. Senão, não vai ser aqui, não vai ser ali, não vai ser lá, que qualquer um de nós vai se sentir bem. Nunca a gente vai se adequar a lugar nenhum. E sempre a gente vai estar procurando por novos caminhos, por causa dessas divergências, dessas diversidades, das falhas humanas que há em qualquer lugar. Então, o importante para esse segundo ponto que levou você a entrar para o terreiro, que era buscar a sua satisfação, o mais importante é manter o foco que você tinha quando você entrou para o terreiro. Você entrou porque você queria um lugar para se sentir bem, para ter contato com seus guias. O terreiro faz isso? O terreiro proporciona isso para você? Então, qualquer outra coisa não é importante. As pessoas, o que elas fazem ou deixam de fazer, o que elas falam ou deixam de falar, não é problema seu. Ligue-se ao seu orixá, ligue-se ao seu guia, conecte ao seu sagrado. Senão você nunca vai conseguir isso em lugar nenhum, porque em todo lugar tem pessoa falha. A terceira coisa que fez você procurar um terreiro foi porque você queria algum lugar que lhe instruísse, algum lugar que trouxesse progresso moral, progresso consciencial para você, instrução espiritual. Então, era isso que você queria também quando você entrou para o terreiro. O terreiro que você frequenta, ele procura cumprir essa tarefa, ou seja, ele procura te instruir, trazer esclarecimento moral, esclarecimento sobre como se comportar na vida, sobre como ver as coisas, sobre uma ótica, outra ótica, sobre uma ótica espiritual. A sua casa faz isso. A sua casa estimula você a ser mais paciente, a abandonar seus vícios, a aprender a perdoar. A sua casa faz isso. Ela empurra você para frente, ela oferece oportunidade de trabalho para você, porque o trabalho é um grande aprendizado. Ela oferece oportunidade de trabalho para você, de você participar das coisas, de você estudar, de você aprender. Se a sua casa faz tudo isso, então o seu terreiro cumpre o que ele se propôs, cumpre a função dele. Talvez pelo contrário, talvez você é que não se sinta bem sendo estimulado a sair da sua zona de conforto, sendo estimulado, por exemplo, a ter que perdoar, a ter que tolerar, a despender parte do seu tempo em curso, em trabalho espiritual, fazendo alguma coisa para ajudar os outros, ou seja, participando daquilo que a casa oferece para você mesmo, para o seu próprio engrandecimento. Talvez você que não esteja confortável com isso, de ser cobrado, olha, vamos aprender a perdoar, olha, vamos olhar as coisas sob uma outra ótica, vamos ser mais tolerantes. Então, se foi isso, provavelmente, quando você começou na casa, você até queria o progresso, queria algum lugar que lhe instruísse, mas você não tinha ideia de que exigiria tanto de você ser melhor. Exigiria trabalho, exigiria que você fosse ao terreiro para participar de alguns trabalhos, para ajudar as pessoas. Você não tinha noção que, para ser melhor, ia exigir tanto de você, né? Então, o problema não é a casa, o problema é você que está faltando a consciência, bem tem, e nós falamos aqui da sua instrução espiritual, que a casa tem a sua participação, mas que você tem que saber aproveitar e não achar que a casa te exige demais, senão você não está aí, para que você está ali, né? Então, tendo pensado sobre esses 3 pontos e tendo chegado à conclusão que parte da responsabilidade cabe a você, é possível, então, que agora que a gente pensou sobre tudo isso, é possível que, se você está com alguma vontade de sair do terreiro, nesse momento, se pensar um pouquinho, já comece a ver, assim, realmente, pode ser que dependa muito de mim. Então, a gente começando a substituir essa vontade, assim, pela razão, com a noção do peso das nossas ações, aí pode ser que a gente compreenda que o problema nem sempre é a casa. Às vezes o problema está com a gente. Às vezes o problema está com o médium. E que se a gente não mudar os nossos padrões, não vai ter dirigente, não vai ter terreiro que vá corresponder ao que a gente quer.
Não vai ter. Aí são aquelas pessoas que vivem mudando de terreiro. Quando às vezes entra uma pessoa lá no nosso terreiro e fala assim: olha, eu já estive em 80 terreiros diferentes. Eu particularmente penso assim: o nosso vai ser mais um. Porque o problema não é o terreiro. O problema às vezes é a pessoa, a forma dela encarar as suas responsabilidades. O terreiro às vezes proporciona a ela o aprendizado, mas nem sempre ela sabe aproveitar. Mas, além disso, tem um outro fator que é importante e que às vezes pesa na gente, para a gente querer sair do terreiro, que às vezes é o assédio espiritual. Às vezes a gente tem algum obsessor que está sendo tratado, mas que ainda não foi completamente afastado e ele acaba tentando fazer a gente a sair do terreiro. Mas se a gente tem consciência de que aquela casa procura cumprir a sua função, que aquele dirigente é responsável, que ele tenta orientar, que ele cumpre, é claro, ele tem os limites dele familiares, limites profissionais, enfim, uma série de coisas, mas se a casa e o dirigente tentam cumprir a sua missão, a sua função, então a gente tem que fazer a nossa casa também. É bom se a gente decidir, olha, mesmo com tudo isso assim, eu entendo que a casa não combina comigo, não me sinto bem, então tudo bem, saia do terreiro. Mas saia lembrando duas coisas. Primeiro, não é por sair de um terreiro e entrar em outro que tudo isso vai se resolver para você, porque você tem parcela de grande responsabilidade no seu próprio bem-estar. Porque senão vai passar de terreiro para terreiro e nada vai mudar. E a segunda coisa que é importante, se você decidir sair, saia com o mesmo respeito de quando você entrou. Se não for possível agradecer lá ao dirigente, ao preto velho, pelo que você recebeu ali, pelo menos não saia falando mal. Porque afinal de contas, mesmo que você não queira continuar, aquela casa foi escolhida pelos seus orixás para lhe conduzirem, para lhe conduzir por um determinado período da sua vida. E você foi conduzido de alguma forma. Aquele período ali foi necessário, foi útil para o seu crescimento e para o seu aprendizado. Minha avó dizia uma frase que eu gosto muito, que é aquela: ó, não se cospe no prato que comeu. Em termos espirituais, eu completo essa frase dizendo o seguinte: não se cospe no prato que comeu, ainda mais se o prato era um alguidar e quem comeu foi seu Exu. Minha gente, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.